Olá, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Leandro Silva. Você está aqui no meu canal, né? Cântico Novo, também está vendo talvez em algum link, né, que foi lhe enviado. Eu quero nesse vídeo aqui tentar ser breve e resumir as minhas impressões sobre o documentário Pray Away. É um documentário que foi lançado agora mês passado no Netflix, mês de agosto, que tem dado aí bastante repercussão sobre esses assuntos, né? Sempre atual e sempre polêmico, que é a homossexualidade, né? O conflito do gays e as igrejas evangélicas, a questão toda, né? Então eu quero aqui nesse vídeo mostrar, né, um pouquinho, falar um pouquinho as minhas impressões, né, de como eu vi o documentário, como que eu estou entendendo toda essa questão, né, baseado naquilo que eu sei, naquilo que eu estou aprendendo também, lidando, né, com essa situação no meu pastorado já há algumas décadas. A gente vem trabalhando, né, com isso. Então quero aqui dar as minhas impressões, tá certo? Você não precisa concordar comigo, né? São as minhas impressões, são aquilo que eu entendo, né? Você, como bom observador, pode ouvir, né, e examinar tudo, reter o que é bom, né? Aquilo que você concorda, aquilo que você discorda, mas eu creio que é importante nós estarmos falando sobre isso, né? Que é um assunto importantíssimo, atual, tanto aqui para nós, no Brasil, como em outros países, também no contexto de igreja, né? Com certeza eu creio, a minha intenção aqui é a poder compartilhar e também somar, né, nesse assunto, contribuir com a minha opinião para esse assunto, tá certo? Então vamos lá. Primeiro eu queria dar um contexto histórico para você, talvez que você não está muito acostumado com esse assunto. Um contexto histórico antes do documentário em si, que é todo o ambiente, né, não só no Brasil, mas principalmente, né, na Inglaterra, Europa, né, Estados Unidos, sobre a questão da homossexualidade, né? Então nós temos que falar das leis anti-sodomia e de vítimas famosas, né, das terapias de reversão, né? O documentário basicamente ele fala sobre o crescimento, né, das terapias de reversão e principalmente o determinado ministério que é o Êxodos, né? Mas antes de falar, a gente tem que falar um pouquinho antes do contexto, porque muitas vezes a pessoa não entende tudo, todo o processo, né? Então existe já muito antigo, né? Isso é uma lei promulgada em 1500, e algumas pesquisas minhas eu encontrei até coisas de 1200, muito mais antigo. Leis, códigos que foram estabelecidos nas diretrizes, né, da cidade, do país jurídico, para impedir, né, os comportamentos homossexuais, né? Então você tem aí, como está aqui, essa lei de 1533, do Código do Henrique VII, o delito da homossexualidade, né? Então, demonstrar apreço pelo mesmo sexo, travesti, praticar sodomia, poderia causar punições de trabalho forçados e até prisão perpétua, né? E lembrando que nessas datas aí a gente tem a Reforma Protestante e a Igreja Estatal, né? Então você tem o controle da Igreja nas diversas áreas da sociedade, ok? Então você tem essa questão de realmente que a Igreja, mesmo não sendo mais católica, ela ainda regulava muita coisa da sociedade, né? E com isso foi passando, né, o tempo, mas isso continuou, né? E muitos códigos de lei de muitos países, a França, a Holanda e principalmente a Inglaterra, né? A Inglaterra. E isso acabou então, mais lá na frente, gerando algumas questões, né, de terapia, já que é anti-lei, né? É antinatural, como eles diziam, em relação a isso. Então vamos criar terapias. Então os cientistas, médicos, psicólogos começaram a trabalhar com terapias de reversão, né? E isso passando de alguns remédios, injeção de hormônios, né? Alguns remédios muito, que hoje a gente chamaria de tarja preta, né? Muito fortes, terapias, hipnose, né? E muitas outras práticas para tentar, né, tirar, vamos dizer assim, a homossexualidade da pessoa. E temos aí casos famosos como esse
Esse filme é A Garota Dinamarquesa, que conta a história de um rapaz que era casado, mas tinha, né, a homossexualidade, tinha esses traços, e a sua esposa acabou trazendo isso à tona, né, eles eram artistas, isso é o filme, né, que é baseado em alguns fatos reais, e ele acabou então gostando de se vestir de mulher e acabou se mutilando. Ele fez, né, a operação, né, transgênero, né, tirou os seus membros para ser totalmente uma mulher, mas aí tem todo um processo, a questão hormonal, e ele sofre muito, né? Então esse é um caso. O outro caso ali do Oscar Wilde, um escritor famoso irlandês, que acabou sendo preso, né, por causa das práticas homossexuais, né, ficou muito tempo preso. E outro caso mais recente, o Alan Turing, que saiu também um filme na Netflix aí, que é o Jogo da Imitação, e ele também foi um grande matemático, ele é o pai da criptografia, as criptografia que a gente tem, né, nos computadores, que até o WhatsApp usa, né, e tudo mais. Ele foi, né, importantíssimo na questão da Segunda Guerra, né, para descobrir a criptografia do Hitler e dos nazistas. Então veja a importância do cara, né? Mas ele era homossexual e foi descoberto, né, quase foi preso e passou também por terapias de reversão, tomando injeções, remédios, né, para, né, a ideia de parar, né, de ter esses sentimentos, né. Então existe esse contexto histórico que a gente tem que colocar em primeiro lugar, né, que vai então influenciar nos outros países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, né? Então a gente tem que colocar isso porque os Estados Unidos não inventou isso, né? A igreja evangélica não inventou isso, nada disso. Existe um contexto histórico aí, todas essas imagens eu tirei da internet, você pode pesquisar, tá? Para você aprofundar nessa questão, tá bom? Mas deixo aqui a minha opinião que isso é lamentável, né? Fazer qualquer terapia de reversão, qualquer moda assim de remédio farmacêutico, hipnose, que tentando tirar, né, isso forçadamente, é com certeza prejudicial, não deve ser feito, tá? Mas é o contexto histórico, né, que existe, infelizmente não podemos negar a história. E aí essas terapias de reversão nos Estados Unidos, elas ficaram bem famosas, né? Bem famosas, com certeza. Popularizou, né? Se popularizou nos Estados Unidos, né? Tem aí esse filme que é o mais famoso aí, talvez, né? Que é o Boy Erased, que é a história de um filho de um pastor batista, que ele é homossexual, e aí ele, quando ele fala para os pais, aí, né, começa aquele inferno na vida dele, e os pais então mandam ele para um lugar onde ele vai passar por, né, essas terapias, e essas terapias também são terríveis, né? Vão tem que dizer isso, né? Uma lavagem cerebral, de ficar falando na cabeça do rapaz que tudo, né, relação à homossexualidade é promiscuidade, é tudo, né, prostituição e tal, e também remédios, né? Tomar remédio. Então, na hora que ele está tendo o sentimento homossexual, tomar um remédio amargo, que é para a mente ligar, né, ao sentimento homossexual com a coisa amarga, e aí rejeitar, né, hormônios, né, masculinos. Então, todo tipo de terapia, né? E aquelas também, né, terapias aí no psicanalistas, então todo um processo para que tentando tirar, né, tentando mudar o comportamento da pessoa forçadamente, né? Então isso nos Estados Unidos ficou muito popular, o que é diferente dos Estados Unidos, né? Desculpa, diferente aqui do Brasil, né? No Brasil, essas terapias não ganharam tanta força, né? Existiram um ou outro aí que quiseram fazer. Chegou no Brasil a se pensar fazer casas de recuperação, como tem para adictos, né? Para drogados, dependentes químicos, também fazer para pessoas, né, os homossexuais, mas, né, não deu certo. Então não tem a mesma força aqui no Brasil essas terapias como tem nos Estados Unidos, tá? Temos que deixar claro aqui. E mais uma vez quero dizer que eu entendo que está errado, né? Não deve ser feito nenhuma terapia de reversão em nenhuma hipótese, né? Isso é totalmente prejudicial ao ser humano, ok? Muito bem, aí entrando no documentário propriamente dito, você vai começar a assistir, né? E aí vai passando a vida das pessoas. São ex-líderes, né? Do Ministério Êxodos. Esse ministério ficou grande, né? Desde a década de 70, que juntou, né? Começou com poucas pessoas numa igreja,
e eles começaram a trabalhar como se fosse um grupo de apoio, né, para os homossexuais, e eles foram crescendo e foram vendo também que pelo país existiam outros grupos, né, e eles tiveram a ideia de juntar todos os grupos. Aí fizeram em 76, se eu não me engano, a primeira grande conferência anual, e aí foi um sucesso, muita gente do país todo, eles perceberam que não estavam sozinhos, né? Então começou assim um pontapé do êxodo que foi crescendo cada vez mais. E aí eles proporcionavam realmente isso, né? Estudos bíblicos, psicólogos, psicanalistas, trabalhando essa questão que você pode deixar, né? Sempre colocando que se a pessoa desejar, né? Ela pode deixar o sentimento e a prática homossexual. Agora, uma impressão que eu quero colocar do documentário, minha primeira é o seguinte, são essas frases aí, né, que se repetem no documentário. Nós acreditávamos que daria certo, né? E essa aqui de baixo, eu estava na igreja e tinha que fazer o que me mandavam. Então eles repetem inúmeras vezes isso, né, no documentário, dando a entender que eles eram assim meio que robôs, né? Que eles não tinham pensamento próprio, eles tinham que fazer o que estava sendo mandado e eles acreditavam que estavam certos, né? E aqui já vai a minha primeira divergência, né? Temos que entender, queridos, que o Evangelho, quando ele é bem compreendido, quando a pessoa realmente se converte, quando ela deixa que os valores de Cristo comecem a trabalhar na vida dela, ela vai entender a verdadeira liberdade. E, segundo o que o próprio Evangelho diz, né, o apóstolo Paulo declarando, né, que quando ele estava em Bereia, ele pregando, os bereanos estavam ali conferindo se realmente o que ele estava dizendo estava baseado nas Escrituras, ou seja, a fé realmente, né, que vem de Cristo e que molda o nosso caráter, que trabalha na nossa vida, e isso deve ser ensinado, né, infelizmente talvez o problema esteja aí, que isso não é ensinado dessa forma, né? Em outras palavras, estou querendo dizer que muitos líderes, muitos pastores não ensinam as pessoas a pensar por si mesmos, né? E a compreender o Evangelho por si mesmas. Então, aí dá nisso, né? Dá nessa questão de que a pessoa faz aquilo que mandam, né? Ah, nós acreditávamos que Deus podia fazer. Estava na igreja, eu tinha que fazer o que me mandava. Ou seja, eles estão, na verdade, jogando a culpa na igreja, né? Jogando a culpa nesses líderes, jogando a culpa no que era feito, que é uma questão bem freudiana, né? De colocar que o ambiente é que leva você a fazer ou ter determinada prática, o que é totalmente antibíblico, né? Temos que entender o seguinte, nós somos responsáveis pelas nossas ações. Se eu falo que eu acredito, é porque eu acredito mesmo, não é porque fulano fala. Então isso já está aqui a minha primeira divergência, né? Esse papo de falar nós acreditávamos e tal, isso é papo furado, né? O documentário está querendo, na verdade, tirar a responsabilidade individual que cada um desses ex-líderes aí tiveram de não compreender o Evangelho, né? Não só os que saíram, mas os que ficaram e os que fazem isso, né? Os que fazem nesse estilo, né? Então a primeira divergência minha é isso, né? Ficar repetindo muito uma coisa como se acreditasse, se não acredita, então não fale, né? Então já começa aí, a base aí furada desse evangelho que eles estão pretensamente pregando, né? Outra coisa também ligada a isso são esses testemunhos fakes, né? Então o documentário vai mostrar pessoas que declaravam estar curadas, né, da homossexualidade e não terem mais desejo, né? Então esse camarada aqui, o primeiro ali, o John Polk, foi a vitrine, né? Ele casou com uma ex-lésbica, aí tiveram filhos, e aí passaram em todas as televisões, todos os jornais, todos os rádios, né, dos Estados Unidos, dizendo eu fui curado, eu nunca mais tive, né? A outra do meio que é a Ivete Cantu, se eu não me engano ela é hispânica também, que é bissexual, ela também acabou, né, falando, vários jornais, ela foi trabalhar em Washington, né, no Family Research Council, né, Conselho de Família, que é uma organização forte nos Estados Unidos, que defende os direitos da família, e esse casal aqui embaixo que aparece bem no início do documentário, ou seja, esses testemunhos todos forjados, né, todos muito bonitos, muito limpinho, né, muito sem nenhum problema. E a gente sabe que não é assim, né, gente? Sabemos que quando nos convertemos, não é assim de uma hora para outra. Mesmo que você deixe algumas práticas, você volta a ser tentado, você tem dificuldade, você peca, né? Essa história de pousar de santarrão, né?
é totalmente prejudicial. Aliás, vai aqui a minha dica, né? Dica do pastor Leandro. Cuidado com esses santarrões aí da internet, com esses santarrões do testemunho, falando eu sou perfeito, eu nunca mais tive, né? Então esse John Polk, por exemplo, ele mesmo dizia que não tinha mais a prática, não ia mais em bar gay, não ia mais em ambientes gays, mas ele sentia os sentimentos, ele dizia que os hormônios dele pulavam e gritavam que ele era gay, né? Ou seja, um testemunho fake, né? Na verdade ele não foi curado nada, ele não entendeu nada do evangelho, ele era simplesmente um boneco ali, né? E como tinha dinheiro na jogada, né? Ele acabou aceitando, né? Acabou aceitando. Ele mesmo diz no documentário que é bem articulado, era bem, né, extrovertido. Ele acabou sendo um cartão de visitas, né? Da Êxodo nesse sentido. E acabou fazendo esse testemunho fake, né? A Ivete Cantu também, né? Ela, por ser jovem, ser mulher e ser hispânica, né? Então acabou também chamando a atenção, né? Até na parte política, também foi muito famosa. Ou seja, né? Aqui eu não estou dizendo que Deus não cura, né? Estou dizendo que Jesus não pode alterar. Lógico que pode, eu creio que pode. Mas a pessoa só pode dar o testemunho se realmente é verdadeiro. Se realmente ela era mais bonita, era mais certo, era mais ético, era mais honesto, eles falarem assim, olha, eu estou no processo, eu não tenho mais prática, mas eu tenho que tomar cuidado, né? Então se vendeu, na verdade, um grande pacotão, né? Que nada tem a ver com o evangelho, né? Nada tem a ver com o evangelho. As pessoas que se convertem, mesmo as pessoas mais, né, pecadoras, elas têm que continuar espertas, né? O apóstolo João diz isso em 1 João. Se nós dissermos que não temos pecado, mentimos. Estamos mentindo. Então, isso também, na minha opinião, né, também é uma coisa bem furada desse documentário, né? De mostrar que isso era verdade, que na verdade não era verdade nenhuma, né? Outra coisa também que eu tenho que dizer aqui é que esse lobby político, né? O Exos acabou entrando nesse esquema político americano, que aqui no Brasil também está, né, crescendo isso. Esse lobby político em movimentos da família cristã nos Estados Unidos. E o Exos e todos esses líderes aí, né, que falavam a todo mundo que eram curados e tal, né, eles apoiaram a eleição do Bush, né, do George Bush pai, né, o primeiro, né. Então o êxodo e o lobby político era muito grande, muita grana envolvida, as igrejas investindo, né? E em 2008, né, o êxodo e todo esse lobby, eles chegaram a financiar a Proposição 8, né? Depois você pode pesquisar com calma. A Proposição 8 foi uma iniciativa na Califórnia, no estado da Califórnia, em 2008, para banir o casamento de indivíduos do mesmo sexo. Então começou-se a falar do direito LGBT, o Estado reconheceu o direito das pessoas LGBT, e aí veio o Estado da Califórnia e colocou essa proposição 8, né? E para chegar até o Supremo Tribunal lá nos Estados Unidos, né? E eles ganharam, a princípio eles ganharam, né? Foi aprovado com 52,24% dos votos para alterar a Constituição da Califórnia. Só que aí foi recorrido, né? O pessoal LGBT recorreu até chegar no Supremo. Quando chegou no Supremo, isso já em 2012, né? Aí realmente perdeu, a Proposição 8 perdeu, e na Califórnia e todos os Estados Unidos foi vencido, né? O veredito que é legal o casamento de pessoas, né, do mesmo sexo. Então, aqui, amados, é aquela questão do Estado, né? Eu, como batista, eu separo bem, né? Uma coisa é a igreja, outra coisa é o Estado, né? O Estado é laico, ou seja, o Estado tem que cuidar dos interesses de todos os seus cidadãos, né? E se o homossexual é uma pessoa, eles têm direitos, né? Então, se eles querem os direitos, querem identidade, o Estado tem que prover. A igreja não tem nada a ver com isso. A igreja concorda com o comportamento homossexual? Não. A igreja entende que é pecado? Entende. Agora, a igreja deseja que as pessoas homossexuais morram, né? Sejam mortos? Não, lógico que não. Mas a igreja vai definir os direitos do cidadão? Não. Quem vai definir é o Estado. Então, o Estado é que tem que definir, o Estado tem que fazer. Mas o Estado não pode dizer que a igreja agora tem que aceitar e tem que achar que é certo. Não, aí não. A igreja é uma coisa, o Estado é outra, né? Então, essa é a minha impressão. Só que
o Êxodos, né, e esse documentário mostra que o Êxodos apoiou bem grande, né, e financeiramente, né, apoiou muito esse lobby, né, que é prejudicial, né. Cabe aqui uma palavra de alerta, que nós estamos falando do Êxodo dos Estados Unidos, né, o Êxodos tem filiais pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, mas depois de tudo, né, o que aconteceu no Êxodo dos Estados Unidos, o Êxodo do Brasil aqui rompeu, tá? Então o Êxodo aqui no Brasil continua, mas não tem nada a ver com tudo isso que eu estou falando, tá? Deixar bem claro que o Êxodo dos Estados Unidos é uma coisa e o Êxodo do Brasil é outra, tá bom? Muito bem, continuando aqui também, temos que dizer o seguinte, né? Aquilo que a minha impressão também em relação à verdade. O Êxodos e o Living Hope, que era um outro, né, ministério parecido, que também é citado no documentário, eles são sempre retratados como lugares de hipócritas. Toda vez que fala deles no documentário, mostra assim que o sentimento hipócrita, a coisa hipócrita, como se eles fossem hipócritas, né? O que é ruim, né? Que é ruim, porque não é correto você sempre retratar. Se o documentário quer retratar uma verdade, não é correto ficar toda hora falando, né, que tal lugar é hipócrita, né? Agora, temos que dizer aqui a verdade, que o Living Hope fazia algumas terapias, né, realmente, e proibia alguns comportamentos, né, socializações, né. Então eles faziam, né, essas coisas, né, dentro, né, com os membros do Living Hope, e que o documentário mostra que realmente não é correto, né. A ideia aqui de que eles proibiam, né, algumas coisas, não podia isso, não podia aquilo, então dava a entender essa coisa assim, quase que uma seita mesmo, né, quase que um comportamento sectário, né? Isso aí realmente é verdade, né? Não podemos esconder que realmente isso aí é prejudicial. Agora aqui o documentário mostra o Êxodo e o Living Hope como lugares de hipócrita, todo mundo como hipócrita, como retardado, isso aí realmente mostra, né? Então eu tenho que dizer aqui a verdade dos dois lados, né? Agora, esse tipo de comportamento não pode, né? Se nós estamos livres em Cristo, né? A pessoa tem que estudar a palavra, o discipulador, o pastor tem que ensinar e deixar claro, né, que a pessoa é responsável pelas suas ações, né? Ela não vai ficar sendo tolhida ali. Isso é coisa de seita realmente, né? Não é coisa de igreja cristã, ok? Outra coisa também muito ruim que acontece nesse documentário é a citação do Nicolosi, né? Vários psicólogos e psiquiatras apoiavam o trabalho do Êxodos, né? E vamos deixar claro aqui que o trabalho dos psicólogos e a proposta do Êxodos era o seguinte: se você deseja, né, sair da homossexualidade, deseja parar com esses comportamentos, nós queremos te ajudar. Então não há forçação no sentido de que a pessoa é obrigada a fazer, certo? Isso é um ponto. Agora, por outro lado, também as formas, né, que isso era utilizado, né, para a pessoa então deixar de ter os sentimentos, que são então discutíveis, né? Como eu disse, eu não concordo com terapia de reversão, não concordo com hipnose, não concordo com nada disso, tá? Agora, também não é por isso que a gente vai tratar as pessoas como idiotas, né? Como imbecis. E o documentário apresenta o Nicolosi, esse psicólogo aí, como um pseudo-psicólogo, gente. Olha isso. Isso é até uma leviandade, né? Esse documentário pode até ser processado por isso, né? Ele trata ele como um pseudo-psicólogo e charlatão, né? E uma pequena pesquisa que eu fiz está aí, ó. Ele já faleceu, inclusive, nem pode se defender mais, já faleceu. Ele é psicólogo, foi, né? Psicólogo clínico americano, PhD, né? E ele realmente escreveu vários livros sobre essa terapia de reversão, né? Que ele acreditava que poderia ser feito. Inclusive, no documentário mostra, né, uma sessão dele conversando com um paciente chorando, emocionado, né? Então ali pelo menos mostra que ele fazia o início da sua terapia com terapia mesmo, com consulta, com sessões, tá certo? Mas assim, dizer que ele era um pseudo-psicólogo aí já é leviandade, né? É leviandade, como você pode dizer que não concorda com a pessoa, mas dizer que ele é um charlatão, pseudo-psicólogo, né? Eles chegam a dizer que eles tinham um esquema comercial, né? Que o Êxodos queria ganhar dinheiro, esses psicólogos também, então eles vendem, né? Vendiam os livros, então era tipo um acordo comercial, né? Então é ridículo isso, é ridículo.
aqui o texto aqui que eu coloquei, o Nicolosi propunha, né, que a homossexualidade, em muitos casos, veja, não está dizendo todos, mas em muitos casos, produto de uma condição que descreve o déficit de identidade sexual por alienação ou rejeição de indivíduos do mesmo sexo. Então aqui eu não estou querendo definir o que é homossexualidade, nada disso, né? Só estou dizendo qual é a opinião dele. Agora, dizer que é um pseudo-psicólogo, cara com o currículo dele, se você lê alguns livros dele também, ele fala baseado em ciência, ele fala dos aconselhamentos que ele já teve, dos mais de 20 anos, né, de sessões que ele já fez, né, ele conceitua muitas coisas nos seus livros, né, dá conceitos, seus teóricos, né, e também baseado nas experiências. Então, assim, não estou defendendo ele, mas também não posso ser leviano e dizer que o cara é um charlatão, né? Quem faz isso realmente tem que responder, né? Outra questão também que aparece no documentário é esse Randy Thomas aí, né? Esse Randy Thomas é um dos ex-líderes da ex, ele aparece bastante também no documentário e ele fala umas pérolas, gente, e ele mostra realmente que furada era essa conversão deles, né? Que evangelho, né, chinfrim que eles acreditavam, né? E não sei qual era a motivação desse pessoal, gente. Mas realmente eles mostram que é difícil, viu? Não acreditavam nem naquilo que eles estavam fazendo. Então olha as pérolas aí, né? Falando de outra pessoa, né? Como pode fazer isso com o seu próprio povo? Ele falando a respeito de alguém que ainda estava, né, fazendo o que ele fazia. Eu estou errado, então sou mal, olha isso. Então ele fala, não, a igreja fica falando toda hora que eu estou errado, então isso quer dizer que eu sou mal, sou uma pessoa má. Gente, a igreja baseada no evangelho, na Bíblia, nunca disse isso. Talvez alguns televangelistas, algumas pessoas disseram, mas eles não representam o evangelho, né? Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que todos nós somos maus por causa do pecado original. E em Cristo Jesus nós somos, então, abençoados, nós estamos assentados em lugares celestiais, é a nossa identidade em Cristo que vai nos libertar. Então, olhar para o comportamento homossexual e associar que a pessoa é má, então é uma má pessoa, é um crápula, isso aí não existe. Quem fala isso tem que ser realmente rechaçado. E ele, como líder, falava isso, pensava isso. Então, né, triste, né? Deus vai me fazer santo e puro se eu continuar fazendo, mesmo não acreditando. Olha, ele já estava lá pensando em sair, mas ele falou, não vou sair não, porque se eu continuar fazendo, Deus vai ver, vai honrar, né, a minha prática, e aí ele vai me mudar. Veja, então quer dizer que é salvo pelas obras, né? Então ele está falando de cristianismo, está falando de outra religião, entendeu? Ele achava que Deus ia ver a sinceridade do coração dele, então ele acreditava no coração dele. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, corrupto. Então, assim, totalmente furado, né, gente? Totalmente furado. E uma pregação que ele estava, né, antes de sair do êxodo, ele prega num lugar assim, todo escuro, ele fala, saia da escuridão, tome a posição no reino de Deus. Olha, estou dizendo que quem tem sentimentos homossexuais está na escuridão, né? Quem tem pecado, né, mesmo na igreja, está na escuridão. Opa, peraí. Você leia o livro de 1 João, ele diz que quem está em Cristo está na vida. Quem anda com Cristo está na vida. Agora, é verdade que nós podemos, né, infelizmente, pecar, podemos cair em pecado, ceder à tentação, mas isso não quer dizer que eu vou para a escuridão. Então eu sou crente, estou aqui na luz. Aí quando eu peco, eu vou para a escuridão, vou para o lado negro da força, e aí tem que voltar, então eu fico me convertendo e desconvertendo, me convertendo e desconvertendo. Não é assim, seu Randy Thomas. Não é assim, não é assim. Então, totalmente furado, gente. A minha impressão é que esses líderes, antes e depois, não sabiam nada do evangelho, nada. Totalmente, né, fracos demais, né? Nem convertidos, eu acho que foram. Outra questão também importante que o documentário traz é a Freedom March, né? A Marcha do Orgulho ex-gay, né? Esse rapaz do meio ali com a camisa vermelha, eu não lembro o nome dele, ele se converteu, deixou a prática homossexual e aí ele criou, né, essa marcha ex-gay, né, de pessoas que querem realmente mostrar que não são mais, não tem mais a prática homossexual. Bem, a princípio o documentário inclusive começa com ele e termina. O documentário começa ele
evangelizando, contando o testemunho dele na frente de um shopping lá, e depois termina com ele também junto com essa galera aí fazendo uma marcha. Eu fiquei meio assim, né? O documentário mostra inclusive cenas dele num aconselhamento com uma pessoa que é mãe de um homossexual, mostra ele pregando, mostra ele no evangelismo. Eu fiquei meio assim, dá a entender, não quero dizer aqui 100%, mas dá a entender que o documentário está querendo mostrar ele como fanático. Tipo, ó, fazendo contraponto, né? Esses ex-líderes que saíram do êxodo são os sensatos, são os corretos, e esse cara aqui é o fanático. Olha, ainda tem gente, né? Inclusive tem uma hora que fala isso, né, no documentário. Mas enquanto houver gente que faça igual o Êxodos, aí corta para esse cara aqui. Esse problema ainda vai continuar. Então o documentário quis colocar ele assim como um fanático, sabe? Uma pessoa fora de si, que não sabe o que está fazendo. E na verdade é um cara sincero, que se converteu, parou com a prática e quer ajudar pessoas que também, né, são como ele, né? Então o documentário também peca nisso, querendo dar o contraponto. Se eles querem dar o contraponto, que existe outro lado, falharam terrivelmente, né? Mostraram bem pouco. E se eles querem mostrar realmente que o cara é fanático, então realmente conseguiram, e também é errado, né, gente? São levianos. Para mim, então, essa galera aí foi bem leviana. Muito bem. O êxodo nos Estados Unidos, volto a dizer, né? O êxodo não tem nada a ver, né, com o êxodo aqui no Brasil. O êxodo do Brasil tem outra, né, vibe, outra questão, né? Trabalha com outro e rompeu, né, com o êxodo dos Estados Unidos, deixar claro isso. O que acontece? O documentário vai mostrar que vários desses ex-líderes e outras pessoas que estavam se sentindo incomodadas pelas práticas, terapia de reversão e tudo prejudicial que o êxodo estava fazendo, foram atrás desse cara aqui, do Alan Chambers, que era o presidente na época, chamaram ele e colocaram, né, expuseram que realmente, infelizmente, pessoas se mataram, né, se suicidaram, tinha pessoas que com a vida destruída, porque as terapias de reversão não deram certo, né, e não dão mesmo. E aí a pessoa se sente culpada, não conseguia porque eu não sou de Deus, porque eu sou mal, como eu falei aqui do outro líder que pensava isso. E aí a pessoa ficava mal, alguns se matavam, alguns se drogavam. E aí todos esses chamaram o Alan Chambers para falar, olha, vocês estão prejudicando, olha o que vocês estão fazendo, né? Estão destruindo a vida dessas pessoas. Não é todo mundo que consegue, né, sair do comportamento. Aí o Alan Chambers, né, fez algo que eu concordo, ele fechou a Êxodos. Fechou nos Estados Unidos, pediu perdão e fechou. Eu, particularmente, acho que ele acertou, né? Por quê? Alguns aí falam mal dele, que ele virou homossexual também, virou a casaca, que ele não devia ter feito isso, e nada disso. Se você pesquisar, ele continua casado, né? Tem filhos, inclusive, mas ele tem realmente sentimentos, né? Ele fala isso, que ainda luta com isso, mas ele realmente mostra aquilo que deve ser feito, gente. Ter alguém que seja sincero, olha, eu tenho sentimento, mas estou lutando contra, e está inserido num contexto de igreja, né? Que é isso que ele faz. Então ele fechou a Êxodos, só que a Êxodos, né, ela acabou, né, como está aqui, ex-líderes da Êxodos que não aceitaram, fundaram um novo trabalho, o Restore Hope, né, que existe até hoje, continua o trabalho da Êxodos, um pouquinho menos, né, porque realmente repercutiu muito essa questão de terapia de reversão, mas eles continuam o trabalho, né, mas eu particularmente acho que o Alan Chambers acertou, né, em ter fechado a Êxodos, e todo esse esquema de terapia de reversão que realmente não é bom para ninguém. Gente, concluindo aqui nesse vídeo que eu pensei que ia ser resumido, né, tentando ao máximo, aqui está o John Polk, né, esse cara aqui do início, né, aquele primeiro, ele está aqui, né, ele aparece várias vezes, agora ele já está casado com outro homem e tal, e ele fala, né, ele é um desses ex-líderes que são entrevistados no documentário, e ele diz isso daqui, ó: Deus me fez gay e eu devo ser o que sou, mas eu não acho que mereço o perdão de Deus. Então fica estranho isso, né? Porque primeiro, como eu disse, na minha opinião, ele não se converteu, não entendeu nada do evangelho, engoliu um pacote, né, pronto, e foi propaganda, né, garoto propaganda desse pacote, né? Começa aí.
Ele não entendeu nada do que é o Evangelho. Segundo, ele não conseguiu, porque o próprio documentário diz, né, que ele não conseguiu ficar nesse papel muito tempo. Ele é pego entrando num bar lá de gays e tal, que ele tinha tomado toda, e aí é um escândalo, acaba separando da mulher e tal, né? Então, grande, né? Veja aí como é perigoso, né? Essa coisa de dizer que tá curado, que sabe tudo, e que olha agora, nunca mais eu vou ter problema. Veja só, né? Como é perigoso isso, né? Que muita gente acredita, você vira referência, quando você cai, quando a coisa dá errado, todo mundo vai ficar, ué, mas o cara não era perfeito, o camarada não tinha tudo, como é que dá essa mancada agora? É porque isso não existe, querido. Nossa posição de cristão deve ser como o AA, o Alcoólatras Anônimos, né? Você conhece o Alcoólatras Anônimos? São pessoas que se reúnem para sempre um ajudar o outro em terapias de grupo, vai dizer, olha, hoje eu não bebi, por hoje não, hoje eu não bebi. A pessoa pode estar 10 anos sem beber, né? 10 anos em abstinência, mas ela diz, hoje eu não bebi. Ela consegue ver que cada dia é uma vitória e cada dia ela tem que lutar contra. Então essa deve ser a posição, né? E não só com a homossexualidade, mas com qualquer outra questão, né? Talvez você não tenha, né? Não seja homossexual, não tenha essa questão da sexualidade, esse conflito, mas você tem outros, né? E você seja cristão. Você sendo cristão, você tem que entender o seguinte, cada dia a renúncia. Jesus falou isso, né? No seu evangelho, que quem quer seguir ele, quer ser discípulo, tem que tomar a sua cruz e segui-lo. Então cada um de nós temos que renunciar. Então esse John Paul, ele erra duas vezes. Primeiro por dizer que Deus fez alguém gay, o que não é verdade, né? Deus criou homem e mulher, né? E ponto. Agora, o que existe é que realmente pessoas têm a condição da homossexualidade, por N fatores aqui que eu não vou dizer, né? Não tenho tempo para isso, mas realmente existe pessoas intersexo, né? Pessoas que nascem, né, com aquela questão do masculino e o feminino junto, que é uma deformação, temos que dizer aqui, mas não é todo mundo, é 0,00001, tá? Mas existe. Existe também as pessoas de comportamento adquirido, né? Que adquirem esse comportamento por algum trauma, alguma coisa. E existem pessoas que não tiveram trauma, não tiveram nada, tiveram pais maravilhosos, mas também, né, por algum motivo, têm esses sentimentos homossexuais, né? Então aqui não quero entrar nesse fator. A questão é o seguinte, que criação de Deus não é, né? É uma alteração da criação, aí sim, né? Agora, com isso estou dizendo que a pessoa homossexual não foi criada por Deus? Não, lógico que foi. Ela foi criada. Ela foi criada para ser, né, binária, né? Ou tirando o intersexo, né, que é uma deformação, volto a dizer, né, que acontece, congênita. Ela foi criada para um papel ou outro. Então Deus não fez ninguém gay, né? Começa por aí. Agora, segundo, essa coisa de que não acha que merece o perdão de Deus também está errado, seu John Paul. Você merece, né, o perdão de Deus através de Cristo. Merecimento mesmo por atitudes próprias, ninguém merece, com certeza. Ninguém merece o perdão de Deus. Mas através de Cristo nós podemos ser justificados, podemos ser inocentados. E a Bíblia diz em Romanos, né, com nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós podemos sim ser perdoados por Deus, mesmo não merecendo, que Ele pode derramar o seu perdão através de Cristo em nós. Então o Sr. John Paul, que qualquer outro ex-líder aí, que queira, mesmo com esses sentimentos homossexuais, estar em Cristo, você pode se converter, você pode trabalhar para a igreja, para Deus. Agora, você precisa crer no Evangelho todo. Qual é o Evangelho todo? Renunciar. Aquilo que não é vontade de Deus, você tem que renunciar. Ok, queridos? Fica aqui a minha conclusão, então, minhas impressões. Mas eu creio o seguinte, que toda essa discussão sobre ser ou não ser homossexual, praticar ou não praticar, isso mostra assim como a mente, às vezes, das pessoas é muito pequena. Porque tem pessoas que não estão nem aí para isso, né? Conheço algumas pessoas homossexuais que estão vivendo suas vidas, estão trabalhando, então não estão nem aí, né? Para o que pensam, ou se ele pratica ou não pratica. Tem alguns que não praticam e pronto, e vivem a sua vida, são pagadores de impostos, trabalhadores, né? Tem outros que praticam, ou têm, né, relacionamento, tem casamento, adotaram pessoas e também não estão nem aí para isso. Então a grande questão é o seguinte,
As minhas impressões aqui do documentário é claro o seguinte, que se quis vender um pacote, não deu certo, quis colocar o evangelho, que não é evangelho, isso daí que foi vendido, e coloca-se a culpa em alguém, né? Então os autores do documentário, como essa galera do ex-Estados Unidos, estavam totalmente fora daquilo que é a Bíblia, né? Daquilo que é o Evangelho. O Senhor Jesus pode perdoar quem for, né? Então você que é homossexual, tá vendo esse vídeo aqui, né? Talvez você não concordou, né? Me perdoe aí, não é minha intenção, mas eu quis só trazer minhas impressões, né? E dizer para você que Deus te ama e você pode sim procurar uma igreja, que você sirva a Deus, né? E seja, né, uma pessoa de Deus em nome de Jesus, tá bom? Beijo do coração. Se inscreve no meu canal aí, tá bom? Se você não é inscrito, me dá essa força aí. Deus te abençoe e até a próxima.